challenging to manage infrastructure and at the same time stay ahead of the competition. There's an easier way with Vox Implant Platform, a communications platform trusted by over 30,000 businesses. Designed for developers and product leaders, Vox Implant Platform enables you to add voice, video, SMS, chat, and natural language processing to your products without sacrificing future flexibility. Want to send and receive text notifications, calls, or embed video? Easy. Maybe you want to build a cloud call center or phone number masking. Also easy with our high-level APIs and SDKs. With our serverless platform, you can skip server maintenance, save on your total cost of ownership, and get to market faster. We handle all the infrastructure scale and maintenance in our serverless environment. Write and tweak your code instantly from our purpose-built cloud development environment. You can embed communications inside mobile and web apps using SDKs for nearly any environment. If you want to automate customer communications with natural language processing, you can integrate speech synthesis and recognition from Google, Amazon, Microsoft, and IBM. We support 119 languages and dialects so that you're covered globally. If that's not enough, you can easily integrate with any external NLU service. We maintain a global data center network located on 5 continents. If you need data to be stored in a specific region, we offer data residency options. Your app will keep working 24/7 with full redundancy and low latency wherever your customers are. Start today using communications that make customers smile. Fala pessoal, boa tarde, muito bem-vindo a todos. Fala Nicolas, Vitor. Oi Marcelo, boa tarde. Oi Marcelo. Se vocês estão me ouvindo bem aí, se estão vendo tudo bonitinho. Sim. Maravilha. Vamos aguardar uns 30 segundos. A gente está aí a 1 minuto do início do nosso primeiro webinar em português, com o suporte aí do nosso time. Então vamos aguardar só uns 30 segundos e a gente começa o nosso cronograma, tá bom? Perfeito. Boa, então vamos lá. Como vai ficar gravada a nossa sessão, então de repente quem ainda não chegou logo no início vai poder ver a gravação. A gente vai compartilhar no final aqui do nosso webinar o link para que todos possam assistir. E vamos lá. Então a gente vai hoje falar um pouquinho aí de como que a gente consegue melhorar a comunicação dos seus clientes, utilizando várias estratégias de tecnologia, utilizando omnicanalidade, inteligência artificial, como a gente integra voice bots com chatbots, mensageria, enfim. Tem bastante coisa para a gente falar. Eu vou aqui compartilhar com vocês, então, a nossa agenda de hoje, para a gente saber exatamente em que etapa a gente vai estar. Se você chegou um pouco mais tarde, fica fácil de você acompanhar, tá bom? Então, acho que primeiro a gente conhecer quem vai estar aqui falando hoje. Muita gente já me conhece, muita gente já conhece o Vitor e o Nicolas, mas o ideal é cada um se apresentar. A gente vai falar um pouco de micromomento, que é algo que está super em alta, principalmente agora com essa questão do dígito, mobile. A gente vai falar dos desafios que o mercado vem enfrentando nesse momento pós-pandemia. A gente vai apresentar o Click to Call, que é a solução que a gente hoje vem aqui apresentar, que a gente entende que melhora muito aí a parte de comunicação. Vai falar um pouco do que é a Vox Implant. Obviamente que a gente vai falar um pouco em detalhes do Click to Call. Então, aí o nosso time técnico vai poder entrar um pouco mais em detalhes. A gente vai apresentar aí uma demonstração com o Vitor, nosso Sales Engineer, e, obviamente, casos de uso de sucesso, tá bom? Então, acho que nada melhor do que a própria pessoa para se apresentar. Vamos lá, Nicolas, seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Eu sou o Nicolas, para vocês que não me conhecem, eu sou evangelista de Vox Implant, eu fui Project Manager em Rappi, em a produção de um exemplo de Click to Call, assim que hoje eu vou falar você acerca disso e minha experiência pessoal.
Maravilha. Agora o Victor. Vai lá, Vitão. Olá, meu nome é Victor, eu sou Sales Engineer na Vox Implant e eu tenho experiência já implementando soluções de omnicanalidade e trabalhando muito com serviços e soluções que utilizam inteligência artificial. E hoje vamos a apresentar também uma demo sobre o que é o Click to Call como solução para os negócios. Maravilha. Bom, e para quem está assistindo pela primeira vez uma demonstração ou tendo o primeiro contato com a Vox Implant, meu nome é Marcelo. Assim como o Nicolas, a gente começou a operação da América Latina e eu mais especificamente aqui do Brasil. Atuo na área comercial e aqui no Brasil a gente conta aí com um time bem grande, como a Carol de Marketing, o Anderson de Sales Engineer, o Alessandro Itter, que é o nosso VP para a América Latina, e todo o time também que está aqui em toda a América Latina nos suportando. Então vamos passar aqui para a próxima etapa. Bom, eu acho que antes de mais nada, a gente, por operar em nível global, a Vox Implant, a gente consegue ter bastante benchmarking do que já vem acontecendo lá fora, certo? E a gente quer implementar aqui, junto com os nossos parceiros e junto com os nossos clientes, essas tecnologias e colocar em prática esses benchmarks, né? Então, a gente começou a entender que várias indústrias começaram a trabalhar nos micros momentos, né? Então, a gente tem uma pesquisa que está aqui o link que eu vou compartilhar com todo mundo, do Google, que cada cliente ele começa a pensar naqueles micros momentos. Então, ele começa a pensar toda informação que ele vê na nuvem ou na internet, ele vai atrás para saber se aquela informação é verídica ou não. Então, você tem aqui 79% das pessoas, principalmente no Brasil, eles estão buscando muito mais agora o conhecimento da informação nesse momento da compra do que antigamente. Quando a gente já fala, sai de uma etapa de querer saber, ele já quer aquele item, né? Então, você está ali no celular, você está no metrô, você está no seu trabalho ou vendo uma reunião, aquela informação você já quer ela no momento. Então, nessa pesquisa, ele fala que 82% dos usuários de celulares, ele já está ali atento ao que está acontecendo, então ele só não mais quer saber da informação, mas ele quer ter aquela informação, ele quer ir até aquele ponto de compra, né? E aí depois ele quer fazer. Esses 2 milhões de conteúdo que é consumido por essas pessoas no mobile, nada mais é que crescimento de consumo, não só de conteúdo, mas também quando você transforma aquilo na parte de vendas ou na parte de serviços, é uma oportunidade de fazer negócio. E aí depois vem a etapa final, que é o de comprar. Então, nessa pesquisa, 80% dos usuários também de smartphone, ele se sente influenciado pelas informações e que está disponível para ele antes dele ir para fazer a compra exatamente dita. Então, o que essa pesquisa nos fez levar a entender? Que esses micromomentos têm que ser entendidos pelas marcas, têm que ser entendido pelas empresas, para que ele possa criar a sua estratégia. E aí, alinhado com o Click to Call, que é o que a gente vem apresentar, tem muita conexão com tudo isso, tá? Então, a nossa ideia de apresentar aqui, dentro desses desafios, né, que a gente vê aqui na tela, são vários, se a gente fosse falar de todos eles, a gente não teria muito tempo para falar, mas eu vou puxar aqui de uma pessoa que tem muita experiência, que é o Nicolas, e te fazer uma pergunta, até uma provocação, Nicolas. Assim, dentro da tua experiência, não só da Colômbia, América Latina, mas por você ter tido a experiência da Europa e nos Estados Unidos, como que você entende que é o melhor caminho das marcas e das empresas começarem a sua transformação digital? Sim, Marcelo, mais que a transformação digital, que se supone que todas as companhias agora deveriam ser digitais, el problema radica que el camino a omnicanalidade real es muy diferente para cada empresa. Así que as companhias estão buscando a melhor maneira de garantizar a satisfação de clientes. Eu penso que a melhor maneira de garantizar que você vai por el caminho correto é que você está sendo customer-centric, que você está mirando desde a perspectiva de seus clientes, de esse journey, essa experiência, você está melhorando cada ponto, cada touch point com seu cliente, e isto a tendência global de todas as empresas, quando os custos de adquisição estão sendo maiores cada vez,
você tem que fidelizar seus clientes e esta é a melhor maneira de garantizar seu profit e crescimento saudável para a sua companhia. Quer dizer, dentro disso que você colocou, Nicolas, pode ser que tenha pessoas que não estejam assistindo que não necessariamente vai ter um desafio, como problema com experiência do usuário, ou problema de escalabilidade, ou de segurança, ou de personalização, mas você vê que esse é o ponto principal. Sim, se você tem claro essa experiência, esse journey de seu cliente, depois você vai poder escalar essa experiência mais usuários, uma vez que você está seguro que essa experiência está correta, porque é um erro que você talvez pode ver em muitos bots, chatbots, voice bots, que a experiência está mal, está errônea, errada, e você termina com mais malos sentimentos acerca dessa experiência que você trata de ter, pero em princípio você criou esse chatbot para facilitar e melhorar a experiência de seu cliente, pero chatbot mal construído vai empeorar essa experiência e, portanto, vai a dañar seu profit diretamente, como as tendências globais estão demonstrando. Faz sentido, aqui a gente já teve essa experiência. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o pessoal da audiência que estiver aqui nos assistindo, nos contar um pouco do que é a tua maior dificuldade, né, dentro desses 4 pontos. A experiência do cliente, a personalização, a escala, a segurança, até para a gente ter aí um pouco de entendimento de como é que está. Em outros eventos a gente sabe, né, cada determinada indústria tem particularidades distintas, né? Então, se puder ir nos respondendo, depois a gente consegue ter aí uma informação para compartilhar. Então, até o momento a gente teve 10 votos, tá muito bom, e a gente tem aqui 70% que a maior dificuldade é a experiência do cliente. Em segundo lugar, a personalização automatizada. Então, pode ser que isso mude, mas é muito legal ver, né, Nicolas, que as pessoas estão pensando primeiro na experiência do cliente, que está alinhado aí com esse ponto que você comentou, né? Essa é a tendência global e penso que todas as empresas têm muito claro que este é o caminho para ahorrar dinheiro e garantizar profit no futuro. Isso não estava combinado, hein? A resposta. Bom, vamos lá. Próxima etapa Bom, para essa experiência do usuário estar alinhado com essa expectativa do teu cliente, a gente aqui, por nosso benchmarking, com o que a gente vem vendo em nível global, a gente sabe que quando o cliente tem que buscar uma fonte de contato, seja ele um número de telefone, seja ele um chatbot, seja ele um outro canal distinto do aplicativo, ou do site, ou da landing page, não importa. Se ele tiver que ir buscar esse ponto de contato, tem uma perda muito grande, né? Então, a gente vê que com o click to call, ou seja, eu pesquisei ali no Google, pesquisei no aplicativo e o botão já está disponível para você fazer esse contato, você vai ter vários fatores benefícios. Então, eu vou falar aqui alguns deles. Bom, primeiro, estar com o botão ali pronto para você falar naquele momento. Você não tem que buscar, como eu fiz na introdução. Segundo, você tem um custo menor. Por quê? Tradicionalmente, aqui no Brasil ou em outros países da América Latina, por ordem de obrigações legais, você tem que ter um 0800, ou seja, um número disponível, que tem um custo atrelado a isso. E quando a pessoa está fazendo uma pesquisa, seja no Google, seja no aplicativo, você vai simplesmente clicar um botão e aquilo vai ser uma chamada através da internet, que o Vitor vai falar em mais detalhes como isso funciona. Então, você tem uma redução de custo, ele é gratuito por si, porque ele já está disponível dentro do teu aplicativo ou uma chamada web. Ele é seguro, por quê? Porque você está utilizando o que tem de melhor em termos de segurança. Isso também vai ser dito aqui um pouco. E ele é fácil, por quê? É intuitivo, um botão. Então, o cliente ele não tem que buscar alternativas. Bom, e tecnicamente, se a gente fosse falar o que é click to call, né? O click to call nada mais é que um botão ali, um widget disponível para o cliente ligar. Isso, termos leigos. Em termos técnicos, ele é um hiperlink, ele é um atalho que vai estar ali funcionando no seu back-end, que o cliente no front ele só vai ver um botãozinho. Então, não tem muito mistério do que é o click to call. Quer adicionar alguma coisa, Carlos e Nicolas, só enquanto eu mudo aqui a tela?
Sim, eu quero mencionar que você está falando que é muito sencillo esse caso de uso de um botão para chamar, pero em Sim. la realidade, que significa poder conectar meu website, meu página web, meu aplicativo com mi PBX, com mi contact center. En el passado, isso era um gran problema, não era sencillo hacer essa conexão. Vox Implant tem uma tecnologia que você vai permitir conectar seu aplicativo, seu website, com seu PBX, qualquer que esse seja, de uma maneira muito fácil, através na nuvem. So, a tecnologia que nós recomendamos para que você pode fazer essa conexão é SIP. Você pode criar SIP trunks especificamente e você pode evoluir essas chamadas de VoIP hacia WebRTC, o que permitiria manejar vídeo HD em high quality, o que permitiria chat e áudio no mesmo canal e muito mais menor custo, muito menor custo. Quer dizer, se você hoje atua com uma solução que o mercado é muito conhecido, que é um Asterix, né, que é uma solução que todo mundo, praticamente o mercado inteiro utiliza e quer migrar agora para o cloud, ele teria uma certa dificuldade de fazer essas conexões, né, se ficou claro. Bom, para complementar essa pontuação que o Nicolas fez, vou colocar aqui uma perguntinha super básica, né, até para a gente dar seguimento aqui na apresentação. Se hoje, dentro do teu contexto, da tua empresa, do teu projeto, ou se você fornece soluções de omnichannel, se você já tem aí trabalhado ou trabalhou com Click to Call. Então, acho que a pergunta já está na tela. Então, se você puder responder, aí a gente já pode pegar aqui o resultado da pesquisa, dessa enquete. Bom, também as respostas um pouco alinhado. A gente tem 56% aí que já utilizam o Click to Call, de certa forma, e tem 44% das pessoas que ainda estão em busca. E vocês vão ver que é super legal que quase em todas as enquetes, você tem algumas empresas, algumas pessoas que já estão no começo da jornada, outras ainda estão pesquisando. Só que não necessariamente significa que você já começou, você já está com uma jornada, que eu falo muito isso com o Anderson, que é o nosso engenheiro aqui no Brasil, que é a curadoria. Porque uma coisa é você começar, outra coisa é você dar seguimento, né? Então, a gente tem aqui muita oportunidade com esses 56%, mas também tem aí entender em qual nível dessa jornada você está, né? Se está com uma curadoria boa, se você simplesmente começou por causa da pandemia, mas acho que tem muita oportunidade. Bom, dando seguimento, a gente tem aqui agora uma pergunta que ela é chave, né? Qual que é a importância da automação dentro do contexto agora não só da transformação digital, mas também pensando nessa omnicanalidade, né? Eu vou fazer uma pergunta depois para o Nicolas, só para ele entender aqui por que é tão importante, mas dentro dessa pesquisa também, inclusive que vai aqui para depois vocês pesquisarem mais em detalhes, por que você acha, Nicolas, que a automação é importante para oferecer um serviço mais eficiente? Dentro da tua expertise, dentro do que você vem vendo aí acontecendo em nível global? Tá muito fácil de responder e é que você ha visto que as companhias estão despedindo as pessoas do trabalho, a inflação está incrementando. Só a única maneira que eu penso que a humanidade atualmente, globalmente, ha encontrado para sortear essas dificuldades é através de inteligência artificial. So, a implementação dessas soluções com inteligência artificial em a prática vai permitir você não contratar mais humanos, sino ser esses humanos mais eficientes em suas tarefas, qualquer que esta seja. Quer dizer, se o mercado está pedindo bastante personalização e você está com todo esse movimento de inflação em alta, de layoff, então você tem que casar aquilo que o cliente está solicitando, que é essa personalização, para você reter e crescer, ter um pouco mais de, ou seja, não é intimidade, mas interação, conhecendo aquele teu cliente.
Então, você entende que a utilização de inteligência artificial, de NLU, omnicanalidade é o caminho. Definitivamente. Legal. Bom, e aí, pessoal, não é só insights do que está acontecendo, do que a gente veio vendo, né? Agora, como que a gente consegue resolver essa problemática e fazer com que os clientes entendam que você conhece a necessidade dele e, obviamente, que você implemente essas soluções. Então, é onde a Vox Implant entra no negócio. Então, a gente vem aqui hoje fazer de uma forma super sucinta a apresentação da Vox. Nós somos uma empresa de tecnologia, uma startup. A gente tem como core, como nosso headquarters no Palo Alto, no Vale do Silício. A gente começou a nossa operação há mais de 14 anos no mundo e aqui na América Latina há 4 anos, inclusive através aí do Nicolas Calderon. E aqui no Brasil há 1 ano e 8 meses através de mim e do Anderson. E depois o nosso time foi crescendo aí. Hoje nós já somos 22 pessoas e o time não para de crescer. Agora a gente está com o Sérgio lá na Colômbia, a gente está com o Itri, que é o nosso VP aqui para a região. Então, a gente não para de crescer. O nosso pool de cliente, ele é global, tem um número mais de 30 mil clientes espalhados e 21 pontos de presença. Quando a gente for falar um pouco mais da nossa estratégia serverless, que é um ponto dos nossos diferenciais competitivos. Essa apresentação depois ela vai para todo mundo, então, em mais detalhes, você vai poder consumir essas informações. Bom, agora, a gente vai fazer deixar o Vitor, que e o Nicolas, que são mais técnicos, falar um pouquinho dos nossos produtos, né? Da plataforma. Claro que tá sim. Me ouvindo? Estava muteado. Legal, vai lá. Então, o que é a Vox Implant? Vox Implant é uma plataforma de comunicações como serviço, as a service. O que significa isso? Isso significa que você não tem que preocupar-se mais por os servidores de seu PBX, por hardware, por zip trunks, por fornecedores de números telefônicos, por fornecedores de síntesis, speech síntesis, reconocimiento de la voz. ¿Por quê? Porque uma plataforma de comunicações como serviço vai permitir você ter todos estes serviços em um solo fornecedor, que neste caso seria Vox Implant. E como você vai fazer uso de todos estes recursos que você tem para criar sua omnicanalidade, você pode utilizar muitos linguagens de programação. Isso é o que vamos a ver hoje com Victor. Basicamente, Vox Implant, eu penso que Vox Implant é a plataforma mais poderosa do mundo e vamos a demonstrar isso hoje porque temos a maior presença em infraestrutura de comunicações. Aunque não somos a maior empresa de comunicações, temos uma infraestrutura bastante parruda. Precisamente, se você pode ir a seguinte slide, você vai ver os serviços que estão hoje integrados na plataforma. Se Victor pode explicar aqui melhor. Sim. Lá na base da plataforma, como podem ver, aí temos a infraestrutura, que é o que já o Marcelo e Nicolas falaram sobre a disponibilidade, a seguridade, todo o que tem a ver com a infraestrutura de comunicação, que muitas vezes, se os negócios não tiveran acceso a esta infraestructura, o mismo negocio tendría que configurar, instalar, ter on-premise. Y eso es, na verdade, un dos maiores problemas que os negocios têm hoje, quando intentam criar alguma solução baseada nas comunicações. Então, a Vox Implant oferece já esta infraestrutura como uma parte da plataforma, onde tem acesso a data centers globalmente, tem acesso a números telefônicos só para adquirir diretamente, e que são em todo o mundo,
E também a plataforma tem tem a capacidade de, por exemplo, garantir o tráfego de mais de 1 bilhão de minutos por ano, não? Então, isso é uma grande tranquilidade para as empresas que querem implementar uma solução de comunicação, porque já a Voximplant fornece essa capa. Mais acima temos a capa da plataforma, onde a Voximplant oferece SDKs, APIs para os desenvolvedores utilizar diretamente as funções de comunicação que a Voximplant oferece. Somos uma plataforma serverless, trabalhamos com JavaScript, o conceito de funções. É muito simples de configurar a plataforma para conectar uma aplicação e estabelecer uma chamada telefônica, por exemplo, que é o que vamos ver um pouco mais adelante. Essa é a capa da plataforma, onde temos tanto documentação e SDKs para a criação de aplicações web e aplicações móveis também, em Android, React Native, iOS. E lá acima dessa capa, ou conectada a essa capa, temos a capa de inteligência, onde parte da nossa plataforma oferece serviços de inteligência artificial que tem a ver com a comunicação, o reconhecimento de voz, o reconhecimento de fala, a síntese de voz com múltiples línguas ou linguagens para poder configurar y crear escenarios automatizados para todo tipo de necesidades, na verdade. Também temos motores de NLU, processamento de linguagem natural. Trabalhamos com partners e também temos a nossa própria inteligência artificial chamada Avatar. Muito bom. A parte boa é que a gente vai ver isso daí na prática, né? Eu gosto muito de algumas terminologias e eu acho que o marketing ensina muita gente, e aqui eu vou usar o PSC, que é o Produto, Suporte e Custos, né? A gente fala sempre por que um cliente escolheria a Voximplant, tirando toda a questão de infraestrutura que foi dita, dos nossos servidores, do nosso modelo agnóstico, de ter vários fornecedores aqui embedado como os melhores players do mercado. Eu acho que vou citar aqui um de cada um, né? Então, no produto, a gente tem uma questão muito forte aqui das integrações de AI. Então, como o Victor comentou, a gente tem o IBM Watson, o Microsoft, a gente tem o Amazon, e se você for buscar no mercado, não tem nenhum outro player igual a Voximplant que tem todo esse mix de melhores players na solução. Pensando no suporte, né? A gente sabe quando você está falando de omnicanalidade, quando a gente está falando de suporte 24/7, eu te convido depois a entrar no link que eu vou te enviar, que é o nosso uptime. A gente tem um uptime, desde que eu entrei na Vox, 1 ano e 8 meses, muito alto, de quase 100%. É óbvio que a gente fala que é 99,9%, mas nosso CLA, e inclusive o nosso suporte gratuito, ele é superior ao do mercado. Então, a gente recebe muito cliente que está vindo da concorrência, em que, por vezes, ele tem que pagar um suporte, e mesmo pagando suporte, ele não tem o SLA que a gente. Então, acho que esse é um ponto estratégico também, diferencial. E na questão de custos, a nossa precificação ela é muito transparente. Então, se você conhecer tanto a plataforma como o outro produto que a gente trabalha, que é o Voximplant Kit, você, depois de toda chamada, de toda ligação, você tem ali, de certa forma, já muito transparente quanto que você paga. Então, você tem domínio. Não tem, como o Nicolas estava falando, de hidden costs, ou seja, aquele asterisco pequeno e que depois de algum tempo você descobre que tem custos adicionais. Então, acho que essa transparência também faz com que a gente tenha aí um diferencial competitivo. Bom, e não estava combinado, mas eu acho que tem essa questão do nossa compliance, né? O ISO 27001 equipa compliance, ou seja, se você trabalha na parte de medicina, healthcare, vai o link também para você entender um pouco do KIPA. São poucas empresas em nível global e aqui no Brasil eu não vi nenhuma empresa ainda que atende essa certificação, que ela é muito mais voltada de como você faz a gestão, manuseio das informações dos seus pacientes. Então, para a healthcare aí fica a dica. Bom, e agora a gente vai sair um pouco da teoria e vai falar um pouco, vai fazer uma demonstração para vocês
de tudo que a gente vem falando do Click to Call. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Nicolas novamente e para o Carlos, que vão fazer, então, essa apresentação para vocês. E aí eu volto depois para concluir, tá bom? Obrigado. Vai lá, Victor e Carlos e Nicolas. Obrigado, Marcelo. Basicamente, este demo é uma conexão desde um website a um humano, um agente, que serei eu. Pero você, como já mencionamos, você fazeria uso dessas inteligências artificiais para que você não requiera somente ter humanos, pessoas atendendo, sino também robôs que possam aceitar essas chamadas e processá-las corretamente e mandar os casos especiais a seus humanos. Así que, Victor, si você pode mostrar-nos como, qual é a estrutura de uma aplicação dentro de Vox Implant e como isto se vê em la vida real. Sim, eu já estou aqui compartilhando um desenho que eu vou complementar aqui para poder explicar qual é a estrutura ou o desenho da solução. No começo, aqui no meio, estamos mostrando o que é a plataforma da Vox Implant, onde você pode criar uma conta, e essa conta, no momento que você cria aquela conta, você já tem acesso aos números telefônicos. Aqui você pode ter acesso a criar ou alugar números telefónicos, con numbers, que a Vox Implant oferece ou tem acesso a números telefónicos de mais de 80 países. Além disso, temos também como falou o Marcelo, temos também uma gestão de custos muito transparente, onde você pode em todo momento verificar ou dar uma olhada aos custos que sua conta está incorrendo em cada momento que está utilizando a plataforma. Dentro ou parte desta conta que você pode criar, contém uma secção de aplicações. Você pode criar mais de uma aplicação, onde vai poder ter, principalmente, users. Você pode criar usuários. Estes usuários são os usuários que formariam parte do time do trabalho. Por exemplo, poderiam ser os agentes ou operadores do seu contact center, se você está implementando um contact center. Para o caso da demonstração que estamos fazendo, vamos a utilizar um user que vai ser quem vai atender a chamada desde que o cliente vai fazer desde a página web. Também temos uma secção, um bloco de código em JavaScript, que é o cenário, não? Um cenário em JavaScript onde toda a lógica do negócio vai ser desenvolvida, e vamos ver também um exemplo de como é que se cria esta lógica, e formas muito fácil de poder poner a funcionar uma solução deste tipo. Outro componente importante é o routing, ou as rotas, onde você pode começar a direcionar as comunicações, dependendo de qual é o critério, alguma condição que você defina. Então, estes são os principais componentes da plataforma que são necessários para poder fazer esta comunicação. Agora, do lado do cliente, neste caso estamos falando de vamos a falar de uma aplicação ou uma página web, um website
que puede ser un sitio web, por ejemplo, de vendas o de alguna venda de tickets de avión. En este caso, una aplicación de este tipo o que faz utilizar o SDK de Box Implant, que é um conjunto de livrarias e funções que vão a facilitar muito a comunicação desde a página web. Esto também vamos a mostrar aqui agora, e só para terminar o desenho da solução. O que vamos a fazer neste caso é esta comunicação via o SDK, o que também pode ser hoy sobre IP. Esta chamada iniciada do lado do cliente vai chegar para a aplicação, que vai ser direcionada, dependendo das regras da rota, van ser direccionadas hacia o cenário, que também vamos a configurar, e dependiendo da lógica de cenário, vai direcionar a chamada, neste caso, a uma plataforma de contact center. Neste caso, vamos a utilizar un producto da Box Implant también, que es llamado Box Implant Kit Contact Center, onde, en este caso, Nicolás va a atender a llamada. También podría ser direccionada a una aplicación de terceros, a un contact center de terceros, un third party contact center, que já poderia ser uma solução que você já tenha neste momento em seu negócio. Basicamente, a conexão vai ser, neste caso, via o protocolo ZIP. Este protocolo ZIP utiliza ou facilita muito também a conexão entre plataformas de comunicação. Esta é a estrutura da solução, da demonstração que vamos fazer hoje. Agora vamos a ver do lado do cliente. O que eu criei para esta demonstração é uma página web muito simples que pode ser desplegada em qualquer negócio tem. E o que hemos realizado é adicionar este botão que é para fazer a chamada. Isto é o que precisamente seria o click to call, a opção ou a função de click to call. A ideia é que o cliente, estando na página web e se quer entrar em contato diretamente com o negócio, ao fazer clique neste botão, vai se iniciar uma chamada de voz a través da plataforma da Box Implant e vamos a poder comunicarnos directamente com um agente. Esta página web utiliza o SDK da Box Implant. Aqui eu estou mostrando rapidamente a estrutura. Este é o HTML da página que acabamos de ver. Aqui no JavaScript temos algumas referências ao SDK do Box Implant. Então, aqui já definimos a instância do SDK que vai permitir iniciar a chamada. Tem alguma lógica aí para poder controlar o início e finalização da chamada. E aqui outra secção, outro bloco de código, onde você pode também iniciar a chamada e controlar os eventos da comunicação, que tem eventos para desconexão, para o que vai fazer o sistema quando a chamada é conectada. Se tiver algum erro, também pode ser controlado aí. Todos os eventos são manejados na plataforma através do SDK. E como podem ver aqui, o código é muito pequeno, é o mínimo necessário para poder estabelecer a comunicação.
Este é do lado do cliente. Aqui, voltando para o gráfico, estamos falando de que esse código é desplegado e executado do lado do website. Seria el front. El front-end, Ah. correto. Exato. E do lado da plataforma, aqui eu tenho uma sessão iniciada na Voximplant Platform, onde está os componentes que eu já falei, o acesso para os números telefônicos, que neste caso não estamos utilizando, mas o que vamos fazer é a comunicação via web. Então, temos os números telefônicos e aqui é o mais importante, que são as aplicações, que eu, como podem ver, eu tenho várias aplicações criadas, mas eu tenho uma aqui que tem toda a lógica necessária para a demonstração que vamos fazer agora do Click to Call, onde temos os usuários, sim, aqui temos, eu criei dois usuários, tenho também as rotas que vão a fazer o tratamento da chamada enquanto ela chegar para a plataforma. E também temos o cenário, não? O cenário é o elemento, o componente da plataforma onde nós podemos colocar o código necessário para fazer o tratamento da chamada e direccioná-lo ao destino. Neste caso, estamos fazendo este código é o que vai se encarregar de transferir esta chamada usando o protocolo SIP para o Voximplant Kit, neste caso. Do mesmo jeito, podemos também utilizar a telefonia pública e adicionar, por exemplo, ou permitir o ingresso de chamadas telefônicas da rede pública, sim, e conectar de maneira muito simples este tipo de chamadas, para que sigan o mesmo caminho. Estamos reutilizando a lógica, só o que é diferente é o caminho. Neste caso, a PSTN. Também o protocolo SIP do lado do cliente também poderia ser utilizado no caso a fonte, a origem da chamada, da ligação seja de uma plataforma de terceiros. Então, voltando para a plataforma, aqui também podemos ver que com esta quantidade de código, este bloco de não mais de 38 linhas, já temos o controle, a possibilidade de fazer, iniciar a chamada telefônica e poder esta ser conectada com o negócio. Então, aqui como cliente, eu vou fazer a ligação neste momento e o Nicolas agora vai mostrar enquanto a chamada chegar para seu lado. Não sei se alguém quer complementar algo mais sobre o que eu estou falando. Eu não quero te atrapalhar, Vitor, mas eu fiz essa demo recentemente com o Anderson e para quem está na call, quem está assistindo e não for técnico, dá para fazer porque eu consegui. Vai lá. Tá bom. Então, eu vou fazer a chamada aqui e o Nicolas deve poder receber a chamada no seu lado em poucos segundos. Oi, bem-vindo. Você está falando com o Nicolas? Oi, Nicolas. Você me escuta bem? Beleza. Aqui ele pode fazer o que ele quiser, transferir, enfim. Para quem não conhece, essa telinha é a tela do Voximplant Kit, que a gente não vai entrar em detalhes hoje, mas ele está utilizando o nosso front do Kit Contact Center as a Service para fazer o atendimento. Poderia ser um celular, poderia ser qualquer coisa. Vai lá, Vitor. Eu queria complementar dizendo algo sobre a plataforma, e é que todos os eventos, como uma chamada por PSTN, por a rede telefônica, por website, por aplicativo web, y esto es muy fácil también convertir en una videochamada. Todos estos eventos
para a perspectiva de Vox Implant, são simplesmente eventos de JavaScript. Assim que, se você pode construir algo em JavaScript, o mais seguro é que você vai poder criar essa lógica em Vox Implant, porque JavaScript é o coração de nossa plataforma, porque permite manejar esses eventos em tempo real, em real time. Verdade. Nicolas, aproveitando então que a gente falou do problema, a gente apresentou como a gente entende que a gente consegue resolver esses problemas ou incrementar a performance da tua empresa, da interação com o teu cliente, o CX, como a gente havia comentado. A gente já fez isso em outros lugares, globalmente e aqui no Brasil, então eu vou responder a pergunta já. Sim, a gente tem clientes não só na América Latina, globalmente, mas aqui no Brasil. Então, um uso de caso que eu gosto de mencionar bastante, que é a CloudWalk. Aí, através do Sales Engineer, o Diego, a gente já está com uma parceria de mais de um ano. Eles criaram um click-to-call deles também da interação do business. Então, foi algo que eles puderam escalar de uma certa forma rápida, porque como eles têm conhecimento de desenvolvimento de programação em JavaScript, eles criaram todo o atendimento deles de uma forma super rápida. E aí a gente não tem só esses exemplos, a gente tem vários, então acho que eu vou alterar aqui para um que o Nicolas conhece bem, que é o Rap. Esse você não sabia que ia estar aqui, mas o Nicolas, ele era Rap antes de vir para a Vox Implant, está há 4 anos com a gente, e foi ele que implementou esse projeto. Então acho que você pode falar um pouquinho melhor. Sim, precisamente, mais que criar esse contact center, porque criamos um contact center em 2 semanas, completamente na nuvem. Isso foi muito rápido, pero um reto muito especial foi criar um botão, VIP botão, que só apareceria a certas pessoas na aplicação para permitir que eles se comunicaram com nosso contact center na nuvem. Assim que este botão aparecia dinamicamente em las aplicações para permitir unicamente aos usuários VIP conectar com os humanos. E todo usando os mesmos desenvolvedores de aplicação e de outras partes do CRM de Rappi. Claro. Bom, há um pouco tempo atrás o Rogério perguntou se o vídeo ia estar disponível. Sim, a Carol respondeu, mas para quem não viu a pergunta, a gente vai disponibilizar depois a gravação e todo o material. E acho que é isso mesmo, Nicolas. Eu acho que quando a gente fala de click-to-call, a gente veio para desmistificar realmente, porque a gente tem outros usos de caso que o mercado, de certa forma, vende ele muito mais complexo, mas a gente veio para facilitar. Então, a gente entende que os nossos parceiros de negócio, como vou dar um exemplo do Bitrix 24, que utilizam a nossa API de voz para fornecer ao cliente final dele a telefonia, o que ele está fazendo nada mais é que disponibilizando ali através de um link, clique para a telefonia. É um click-to-call num conceito super clássico. Então, o Bitrix é um caso que eu queria mencionar. A gente tem outros, como o GivoChat, 8x8, que aí, no caso, já não chama só a API de voz, chama a API de vídeo, como você mesmo mencionou, né, Nicolas? Não é só a API de voz, pode ser mensageria, pode ser de tudo, e esse caso do Bitrix, ele é algo que está com a gente há bastante tempo e em nível global. Bom, a gente está caminhando aqui para os minutos finais da nossa apresentação, e a gente falou muito do contexto da plataforma, né? Dessa aplicação que pode ser montada através do seu squad, através do seu time de desenvolvimento, mas também nesses 4 anos que o Nicolas está aí na América Latina e aqui no Brasil 1 ano e 8 meses, a gente viu que existe uma forte demanda, né, Nicolas, para soluções de contact center, porque muitas empresas hoje têm soluções de competidores que, por vezes, têm um custo de licenciamento muito alto, e o Kit Contact Center ele veio justamente para poder ser uma alternativa, né, Nicolas? Sim, eu penso que o challenge principal aí seria a unificação de todos os canais em uma sola screen, ventana, e a unificação de todos os cérebros, todas as lógicas em um solo cérebro com inteligência artificial. Exato. Então, o que o Victor mostrou que pode ser desenvolvido na plataforma, esse é o core dessa apresentação, certo? Que seria realmente quando você quer construir um produto ou você quer realmente somente criar um botão ou uma solução para poder melhorar o seu CX ou até o X do usuário que está ali trabalhando.
mas se a gente estiver falando também de uma questão de contact center, onde você está fazendo uma integração de canais, que é o famoso omnicanal, você pode se beneficiar também da mesma estratégia aí do Kit Contact Center. Então, encaminhando aqui para os finais, e aí a gente deixar também aberto para perguntas e respostas, deixa eu colocar aqui no chat. Então, se você tiver alguma pergunta ou algum ponto que não ficou claro, que você queira esclarecer, pode fazer aqui no chat, tá? Que a gente vai estar respondendo, e também deixar aqui alguns minutos finais para a gente poder fazer algumas considerações. Então, tá aberto aí, se você quiser colocar no chat alguma pergunta, e a gente vai estar respondendo. Vou deixar aqui alguns segundos para a gente ver se vem algumas perguntas. Uma coisa que eu queria falar, existe outra grande necessidade, e é poder mapear as ações desse usuário. Estamos falando de click to call. Seu usuário está navegando por sua plataforma às 3 à noite e ele quer chamar nesse momento. Se você permite que seu usuário haga essas ações, você está maximizando as oportunidades de estar aí para seu cliente, e isso aumenta a conexão de seu cliente personalmente. E agora todos os clientes, está muito fácil desde a pandemia que eles estão cambiando de marca, de fornecedor, porque estão buscando maior benefícios. Assim que você tem que demonstrar que você está aí, seja você B2C ou B2B, a exigência está incrementando cada dia. Verdade. Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, ainda bem que a Carol está nos ajudando aqui, tirando algumas dúvidas. Eu vou passar aqui o último slide só para quem estiver conectado e quiser ver as nossas redes sociais, que é o trabalho que a Carol está fazendo para a gente. Há uma pergunta aqui no chat. Sim. Nos termos de parcerias, vocês emitem um link com domínio de parceiro, mais ou menos como aquelas parcerias que vocês referenciam a gente, né? Bom, a gente tem sim, Rogério, um modelo de parcerias, tá? Então a gente está construindo aqui no Brasil os nossos modelos de revendas, parceiros tecnológicos, parceiros de integradores e também os de referrals. Então depois a gente pode te procurar e ver qual deles que se adequa mais aí à tua necessidade e da forma de você trabalhar, mas sim, a gente tem sim os nossos modelos de trabalhar parceria. Bom, na tela as nossas redes sociais, tanto no LinkedIn, nosso Instagram e nosso YouTube, com vários vídeos aí do Nicolas, muitos deles em espanhol, em inglês, mas também está vindo aí uma série deles em português. Se tiver mais pergunta, peço a gentileza de colocar aqui no chat, a gente responde. E como todo bom latino, a gente gosta muito de improvisar. Então, não estava aqui no script, mas aí as considerações finais, eu vou fazer uma pergunta para o Victor e para o Nicolas, que não estava aqui no nosso script, mas Nicolas e Victor, o Nicolas está com a gente há 4 anos, o Victor está indo para 1 ano, eu também estou há 1 ano e 8, indo para 2, e a gente viu que a Vox Implant cresceu muito aqui na América Latina, nesses últimos, posso falar que 6 meses a 1 ano, a gente dobrou a operação e com certeza agora está vindo muito mais gente sênior para nos suportar não só na estratégia, mas também na execução. O que você vê para os próximos 12 meses ou adiante, Nicolas, do mercado de CPaaS e do mercado que a gente está trabalhando aqui nessa transformação digital? Então, fique à vontade, a gente tem mais 7 minutos para discorrer aqui as suas considerações. Marcelo, eu penso que não está muito difícil de responder, porque os challenges são os mesmos em todas as empresas, é unificar as ventas dos agentes, é eficientar essas ações repetitivas de os agentes, é obter analíticas em tempo real de a operação, porque se você, e isso é clave, se você não está medindo, você não pode ver e você não pode arreglar o que está mal em sua experiência. Assim que primeiro challenge é poder gravar e analisar as interações e depois desenhar
a experiência perfeita e tratar de alcançar esse objetivo. Pero, se você não tem claridade de como é essa experiência perfeita de seu cliente, você vai estar perdido em as plataformas, em todo o que há no mercado, ou as tendências, e por isso digo que você tem que focar-se em seu cliente e não em as tecnologias. A tecnologia é só uma ferramenta, mas você tem que ter uma visão clara de sua omnicanalidade e como isso pode criar um segundo problema. Mas o primeiro é a visão. Boa. E, cara, Vitor, eu falo do Carlos, porque o Carlos Uringa a gente fala bastante, que é outro do nosso time de Sales Engineer. Vitor, o que você viu também, não só você atuando no mercado da América Latina, mas também atuando aqui junto com o time do Brasil, que o mercado está precisando e que a gente vem para complementar? Qual que é a sua visão? Sim, eu acho que um ponto muito importante é essa possibilidade que a Voximplant oferece para os desenvolvedores de soluções, não só para comunicação por voice, como já falamos também, pode ser a habilitação de videochamadas de uma forma muito simples, muito rápidas, muitas proof of concepts podem ser criadas com a nossa plataforma. Eu acho que para os desenvolvedores estamos oferecendo muitas oportunidades, somos uma boa alternativa para eles conseguir fazer coisas muito interessantes, combinando a inteligência artificial, a WebRTC, todas estas tecnologias que estão unificadas aqui na Voximplant. Muito bom. Caminhando aqui para o final, vou fazer a minha consideração. Então, acho que antes de mais nada, queria agradecer todo o time que nos ajudou aqui, nos suportou para fazer o conteúdo, né, e a apresentação. Então, na figura do Nicolas, do Vitor, da Carol, do nosso time Latam, no caso, o Witry, né, que é o nosso VP, e também do Sergei, que é o nosso co-founder que nos suporta aqui na América Latina. Aqui do meu lado local, eu queria agradecer também a presença das pessoas que estão aqui nos acompanhando ao vivo e aqueles que forem assistir depois. Aqui a gente está, eu digo muito, eu e o Anderson, né, quando a gente está fazendo nossas apresentações, não existe uma vez que a gente faz uma apresentação, uma demonstração em específico para o cliente que ele não gosta da nossa plataforma, porque tanto a plataforma que é para desenvolvedores quanto o Voximplant Kit são soluções muito parrudas. São soluções que você tem uma precificação muito transparente e a gente tem um modelo de colocar para rodar os nossos MVPs ou as nossas POCs, que a gente fala que é o try and buy, né? Então o cliente ele vem, a gente entende a necessidade dele, o nosso time de Sales Engineer constrói então para ele uma demonstração, tudo sem nenhum tipo de compromisso financeiro. Para quê? Porque a gente tem aqui uns KPIs muito bons que as pessoas que provam a nossa solução, ele fica. Por quê? Porque ela realmente é boa, ela é fácil de usar e muito fácil também de escalar, seja ele na plataforma, seja ele no Voximplant Kit. Então, eu te faço um convite, se você estiver aqui assistindo em um outro momento ou agora, entrar em contato com a gente para a gente poder ser desafiado. Se você tem uma solução tradicional de mercado, on-premise ou não, se você já está no cloud até de uma solução concorrente da nossa, a gente, muito humildemente, entra muito nos nossos clientes, seja eles small, medium ou enterprise, e a gente prova que a nossa solução realmente ela veio para ficar. Então, acho que finalizando, sem mais delongas, ontem nós estávamos num evento aqui em São Paulo, no FutureCon, que é um evento que reúne muitas pessoas, muitas empresas de TI, e eu, o Anderson e o Marcel, que é do nosso time aqui do Brasil, nós fomos fazer o nosso benchmarking, né, para ver como é que está o mercado, e a gente entrou em um stand de uma das concorrentes, e aí quando a gente falou com o executivo lá, que nos atendeu, falou, você conhece a Voximplant? Ele falou, sim, conheço o Nicolas. Inclusive gravei um vídeo, mandei para o Nicolas, e que ele fez um feedback falando, Nicolas, os seus vídeos são excelentes, inclusive eu aprendi muito de Dialogflow contigo, mas fala em português. E aí o Nicolas está aqui já falando em português, manda um recado para ele, Nicolas. E muito conteúdo para vir em português também. Estou estudando fortemente. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado a todos aqui que estão nos suportando e estão participando da live. E até uma próxima. Muito obrigado a todos. Thanks very much. Spasiba. Obrigado.
Gracias, bye.